Olá, amados irmãos e irmãs, todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anauim. Hoje nós estamos com um horário um pouco diferente do que costumamos fazer o estudo bíblico, né? Mas espero que dê certo. Nós já estamos no capítulo 27 do Evangelho de São Mateus. Estamos encerrando o Evangelho de São Mateus. Falta só este e o capítulo de amanhã, e nós encerraremos o Evangelho de São Mateus. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se você também nos acompanha pelo canal da comunidade no YouTube, peço que, se você ainda não se inscreveu, que se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like, e para que esse estudo bíblico chegue a cada vez mais pessoas, e cada vez mais as pessoas tenham esse interesse, esse desejo, esse amor pela palavra de Deus. Vamos iniciar com a emanação do Espírito Santo. Vinde, Espírito, pelo sinal da cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazer brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Um pouco tremenda a imagem, que está numa mesa de plástico hoje, certo? E aí eu encosto aqui na mesa, a mesa treme todinho, né? Mas vamos lá. Início ao nosso estudo bíblico. Jesus é conduzido à presença de Pilatos. Chegada a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus, a fim de levá-lo à morte. Assim, amarrando-o, levaram-no e entregaram-no a Pilatos, o governador. Morte de Judas, versículo 3. Então Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e veio devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas estes responderam: que temos nós com isso? O problema é teu. Ele, atirando as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito depositá-lo no tesouro do templo, porque se trata de preço de sangue. Assim, depois de deliberarem em conselho, compraram com elas o campo do oleiro, para o sepultamento dos estrangeiros. Eis porque até hoje aquele campo se chama Campo de Sangue. Com isso se cumpriu o oráculo do profeta Jeremias, e tomaram as 30 moedas de prata, o preço do precioso, daquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenara. E duas coisas que a gente pode destacar, duas coisas. Judas, ele sentiu remorso de ter entregue Jesus. Só que ao invés dele se arrepender e chorar de perdão, assim como Pedro fez, né? Pedro, ao negar Jesus, ele sentiu remorso e chorou. Ele, ao contrário, ele se entrega ao desespero, né? E vai se matar, se enforcar. Outra coisa, como eu já citei na introdução do Evangelho de São Mateus, ele preza muito pelas citações do Antigo Testamento, para que todo o povo soubesse que Jesus verdadeiramente era o cumprimento da promessa do Antigo Testamento. Jesus diante de Pilatos, versículo 11. Jesus foi posto perante o governador, e o governador interrogou: és tu o rei dos judeus? Jesus declarou: tu o dizes. E ao ser acusado pelo chefe dos sacerdotes e anciãos, nada respondeu. Então lhe disse Pilatos: não ouves de quanta coisa se acusa? Mas ele não lhe respondeu sequer uma palavra, de tal sorte que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume o governador soltar um preso, que a multidão desejasse. Nessa ocasião, tinha eles um preso famoso, chamado Barrabás. Como estivessem reunidos, Pilatos lhe disse: quem quereis que vos solte?
Barrabás ou Jesus, que chamam o Cristo? Ele sabia com efeito que eles o haviam entregue por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher lhe mandou dizer: não te envolvas com esse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. O chefe dos sacerdotes, os anciãos, porém persuadiram as multidões, a que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus perecer. O governador respondeu-lhe: qual dos dois quereis que vos solte? Disseram: Barrabás. Pilatos perguntou: que fareis de Jesus, que chamam de Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tornou a dizer: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais veemência: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas ao contrário, a desordem aumentava, pegou água e, lavando as mãos na presença da multidão, disse: estou inocente desse sangue, a responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás. Quanto a Jesus, depois de açoitá-lo, entregou para que fosse crucificado. Pilatos, a todo instante queria soltar Jesus, mas o povo, persuadido pelos sacerdotes, aqueles que deviam instruí-los, começaram a gritar para que crucificassem Jesus. Às vezes a gente é guiado por pastores que nos fazem tomar decisões erradas, certo? Principalmente nesse tempo que nós estamos, tempos de muitas ideologias adentradas dentro da igreja, dentro de todos os campos. A gente deve prestar atenção para ouvir verdadeiramente a voz daqueles que nos querem levar para Deus e não aqueles que querem a nossa dispersão, certo? E também não fazer como Pilatos fez, lavar as mãos. Não quero saber, isso aí é lá com vocês. Jesus não tem como ficar indiferente a ele. Ou nós acreditamos na palavra de Jesus e o seguimos, ou então nós devemos renegá-lo. Porque Jesus, ele disse claramente que era Deus. Ele era o Cristo enviado ao mundo. E por isso nós não podemos ficar indiferentes à pessoa de Jesus. Ou nós devemos verdadeiramente acreditar naquilo que ele nos disse e segui-lo, ou então negá-lo veementemente, certo? Mas a indiferença não há como ficarmos diante de Jesus, certo? A coroação de espinhos, versículo 27. Em seguida, os soldados do governador, levando Jesus para o Pretório, reuniram contra ele toda a corte, despiram-no e puseram Jesus uma capa escarlate. Depois, tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, diziam, caçoando: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomavam o caniço e batiam-lhe na cabeça. Depois de caçoarem deles, despiram-lhe da capa escarlate e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes e levaram para crucificar. Que a gente vê toda a humilhação que Jesus sofreu, toda a dor. Às vezes a gente sofre um pouquinho, a gente já fica indignado, já não sabe mais como agir, já fica se perguntando, o que foi que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada, eu sou uma pessoa boa, não sou uma pessoa má. Enquanto Jesus, o Deus de amor, aquele que nunca fez mal, que veio para nos salvar, aquele que curou doentes, que pregou, que só veio trazer palavra de amor para o mundo, ele foi humilhado dessa maneira, coroado de espinhos, sofreu cusparadas, injúrias. Que nós possamos, olhando para o exemplo de Jesus, quando sofremos qualquer tipo de
humilhação. Que a gente entregue nas mãos dele, né? Não pedindo vingança, mas como ele, aceitando aquilo que vier. Porque é assim que nós rezamos quando nós fazemos a oração do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Podemos até não entender, podemos até questionar, mas que possamos sempre aceitar a vontade do Senhor. A crucifixão. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, de nome Simão, e o requisitaram para que carregasse a cruz de Jesus. Chegando ao lugar chamado Gólgota, isto é, lugar chamado de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Ele provou, mas não quis beber. E após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando-o à sorte, e sentando-se ali, montavam-lhe guarda. E colocaram acima de sua cabeça, por escrito, o motivo de sua condenação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Os transeúntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo também os chefes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, caçoavam dele: a outro salvou, e a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel, que é, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois ele que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele diz: eu sou o Filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam. Depois, a hora sexta até a hora nona, houve trevas em toda a terra. Por volta da hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos que tinham ficado ali ouvindo-o disseram: está chamando Elias. Imediatamente um deles saiu, correndo, pegou uma esponja, embebeu-a em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Mas os outros diziam: deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. Jesus, porém, tornando a dar um grande grito, entregou o Espírito. Nisto, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, ao verem o terremoto e tudo mais que estava acontecendo, ficaram muito amedrontados e disseram: de fato, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, olhando de longe. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia a servir. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus aqui no momento de angústia extrema, né? De dor extrema, Jesus ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Certo? É um grito não de reclamante, mas é um grito de quem sente abandonado. Mas de maneira alguma Jesus se maldiz. Jesus sentiu a dor do abandono, e muitas vezes nós sentimos também, quando passamos por momentos difíceis, momentos duros. Mas que nós possamos entregar tudo nas mãos do nosso Senhor, e Ele mesmo nos dará aquilo que Ele tem reservado para nós. Sepultamento. Versículo 57. Chegada a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José,
o qual também se tornara discípulo de Jesus, e dirigindo-se a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e pôs no seu túmulo novo, que trabalhara na rocha. Em seguida, rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, retirou-se. Ora, Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro, à guarda do túmulo. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos juntos com Pilatos, diziam: Senhor, lembramos-nos de que aquele impostor disse que, ainda vivo, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham roubá-lo. Depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos, e a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro, como entendeis. E saindo eles, puseram em segurança o sepulcro, e selando a pedra e a montanha, e montando o guarda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Acabamos de ler o mistério da paixão de Jesus Cristo. O motivo de nós estarmos aqui, o motivo da nossa fé, a ressurreição da vida, certo? É isso que garante a nossa fé. Nossa fé se baseia nessa ressurreição. São Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitasse, se nós não ressuscitássemos, em vão seria a nossa fé, certo? Então, desde já agradeço vocês. Não deixe de curtir, compartilhar o link desse estudo bíblico. Amanhã nós voltaremos com o último capítulo do Evangelho de São Mateus. Obrigado, que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.